E aí, pessoal, tudo tranquilo? 10 de maio de 1933. Foi um evento marcado na história do fenômeno nazista, que foi a data em que houve uma queima de livros na Alemanha pelos nazistas, pela juventude nazista, cujo objetivo era, vamos dizer assim, uma purificação da literatura alemã. Importa salientar que não houve grandes revoltas contra isto. O evento de fato aconteceu e tem fotos em que aparecem jovens, alguns uniformizados, jogando livros numa montanha. Então veja que o objetivo era a destruição de uma cultura já escrita que existia no âmbito da Alemanha e, portanto, por motivos ideológicos seria destruída. Por que digo isso? Por que trago essa imagem para a minha fala de hoje? Estamos em maio, e já, os primeiros dias de maio, e já há dias nós estamos ouvindo o governo central alertar para o seu desejo de queima de universidades, o desejo de redução dos recursos necessários para a manutenção das universidades. Não seria exatamente queima de livros, até porque ele não teria tal força para isso. Talvez teria tal desejo, mas não tal força. Mas, queimando universidades, retirando recursos, ele destruiria as almas, os espíritos que farão livros, que escreverão livros. Ele, o governo central, cortando as universidades, ele tenta dilapidar as almas, os espíritos, tenta dilapidar a pesquisa, o pensamento, ou seja, manteria-se as editoras funcionando, não se destruiria livros, mas destruiria-se as almas, ou seja, as consciências que produzirão livros futuros, inclusive, talvez, de certa forma, querendo que a história fique adequada aos seus desejos, de tornar a história retilínea e a seu favor, reescrever de certa forma a história, e se não for possível reescrever a história, que não se escreva. Portanto, a primeira intenção se manifestou no governo central de reduzir em 30% as verbas de uma universidade, porque ela teria, abre aspas e fecha aspas, feito balbúrdia. Ou seja, balbúrdia é entendido como o pensamento divergente do pensamento central. E todo pensamento divergente deve ser apagado, destruído, e portanto houve essa ameaça. A partir dela se desenvolveu então um outro pensamento que seria, ora, já que não é possível atingirmos uma única universidade, porque ficaria muito evidente, portanto, se não for possível nós atacarmos uma universidade, porque ficaria evidente a perseguição, vamos reduzir de todo o contexto. E com isso, portanto, tentando cortar o sangue nas veias intelectuais do país. A sociedade, de certa forma, ela está reagindo à comunidade acadêmica, à comunidade docente e discente, e agora, aos poucos, a comunidade jurídica está percebendo essa intenção. Percebam que, mesmo que
mesmo que não se realize esses cortes, mesmo que as universidades saiam ilesas, fica registrada para a história, e aqui eu faço a minha parte, fica registrada para a história a forte intenção nazifascista de coibir o desenvolvimento da intelectualidade, e não por vingança, mas simplesmente porque a educação foi eleita como a inimiga. Não esqueçamos que desde o ensino fundamental, temos a escola sem partido, desde o ensino fundamental, ensino médio e também curso superior, com aquela vontade de que os alunos desconfiem do professor e filmem e delatem professores que falem contra o sistema. E agora, não só essa intenção de delação, de desconfiança, mas a retirada do alimento das universidades, que são os financiamentos. Portanto, é importante que as pessoas todas comentem, discutam, reflitam, não sobre se vai ser possível ou não, até porque creio que não será possível, mas sim sobre a intenção manifesta, a intenção medieval de destruir o conhecimento. E quando eu digo medieval, me vem à mente as bruxas, os alquimistas, os cientistas que foram queimados vivos porque iam contra o entendimento cristão do que seria o correto na época. Agora, sequer é um entendimento cristão do que é correto agora. É um entendimento político, um entendimento fascista do que se quer que seja verdadeiro, o que se deseja que seja verdadeiro. E, portanto, nessa intenção monstruosa de criar o verdadeiro e impor aos outros, se destrói o pensamento divergente, ou há pelo menos a tentativa. E nisso está o pensamento, nisso está a escola, nisso está a educação, nisso está as universidades. Lembrando que a classe média, aquela que deu apoio a este pensamento fascista, é a mesma que agora desejará ter acesso às universidades públicas, às universidades de ponta, e elas estarão cerceadas financeiramente, e os seus filhos não terão a qualidade do ensino que se tinha há pouco tempo atrás, ou que vem se desenvolvendo, ou que ainda tem, né, mas que para o futuro está em crise. A educação nunca tem financiamento que se possa dizer pouco, porque educar, formar, ensinar sempre precisa de mais e de melhor, mais recursos, mais profissionais, mais estudantes bem alimentados, bem informados. Portanto, todo e qualquer recurso, por mais que numericamente seja grande, ainda é pouco para uma sociedade que quer ser feliz, uma sociedade que quer ser produtora do conhecimento, uma sociedade que queira ter consciência, uma sociedade que queira ser politicamente sadia num ambiente cultural propício ao desenvolvimento humano. É isso. Abraço.